paz. E aí eu convido a todos a estar abrindo a sua palavra no livro de Salmos, capítulo 121. É rápido, são 8 versículos. E aí o tema que traz, foi a nossa leitura ontem, ela traz para nós um tema forte, um tema que nos encoraja, um tema que quando olhamos, quando lemos novamente, dizemos assim, por que desistir? Por que desistir? E ele tem por tema, a nossa força vem do Senhor. Por qual razão a força vem do Senhor? O pastor André Oliveira, quando ele escreveu o dia 25, que é justamente a mensagem que vamos tratar nessa noite no Manancial, ele usou como base desse tema o livro de Salmos, capítulo 121. E eu vou ler nesse momento, pedindo a cada um de vocês, continuo dizendo assim, eu sei que você está em casa, às vezes está deitado, às vezes está no sofá, em qualquer canto, na rede. Em primeiro lugar, em nome de Jesus, se a televisão tiver, desliga a televisão. Não, pastor, não posso te ligar porque incomoda, outros estão assistindo. Sai. Esse é um momento de você ouvir a palavra de Deus. Não tire a sua atenção. Não desvie a sua atenção. Deus, ele quer falar contigo, como já falou nos louvores. É essa parte que nós precisamos entender nesse processo de pandemia. Aonde nós colocamos Deus em nossa vida? Qual lugar? Qual a prioridade? Entendeu? Então, vamos lá. Capítulo 121 do livro de Salmos. Eleva os meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro. Então, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo. Diga amém. Amém. Querido Deus, nesse momento agradecemos pelos louvores, pelas intercessões e rogamos a Ti pela palavra nesse momento. Guarda-nos, usa-nos nesse sentido, Senhor, para que a palavra seja também guardada em nossos corações e possamos entender quem é que cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo. Na palavra dessa noite, no Manancial do dia 25, ele utiliza como base o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Israel, eu vou falar logo mais, Israel ele tinha uma preocupação de sempre olhar para o monte e nos olhares para o monte tentar encontrar Deus. Olha o que a mensagem traz hoje. Como algumas vezes nós tratamos em nossas vidas momentos assim, eu vou à igreja porque sei que Deus vai cuidar de mim. Não. Não. Às vezes nós dizemos assim, não, mas eu vou devolver o dízimo porque eu sei que o Senhor vai me dar muito mais. Não. Quando Deus constituiu o homem, ele fez o homem com um sentido: adorar o Senhor. Somente. A desobediência lá no jardim do Éden, que quebrou esse vínculo, então o homem teve que trabalhar para se manter, porque até então ele não precisava trabalhar, porque tudo que ele precisava para a sua vida, para o seu mantimento, estava ao seu alcance. Então a desobediência gerou essa situação. E hoje nós trabalhamos mais
do que servirmos ao Senhor. Então, é isso que eu quero te chamar a atenção nessa noite. É isso que eu quero chamar assim, o cuidado. Eu já falei em outra palavra, em outro momento, né? Essa pandemia nos faz refletir assim, quanto tempo eu tenho estudado a palavra de Deus? Quanto tempo eu tenho parado para ler? Quanto tempo eu tenho parado para estar intercedendo? Quanto tempo eu tenho parado para ouvir uma mensagem ou outra que chega para mim? Que antes não teríamos esse tempo, porque a nossa vida estava de uma rotina tão agitada com as coisas seculares, que Deus não estava em primeiro lugar. Nem tampouco entendemos quando ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. Mas não é olhar para o monte e achar que o meu socorro vem do monte. Não. E eu vou te explicar para você nessa noite. Então, eu creio, quando eu disse a Elcio, nesse momento aí, quando ele me disse, pastor, meu irmão continua do mesmo jeito, mas eu creio, no momento que Deus quiser fazer a diferença, no momento que o Senhor disser assim, Edson, agora você vai para casa, ele vai para casa. E no momento que o Senhor também disser, Edson, eu quero ser perto de mim, Deus tira ele do hospital e leva para perto dele. A decisão está nas mãos do Senhor. Nós só precisamos rogar a presença de Deus para que Ele ouça, como eu disse domingo à noite. Quem lembrou, ainda quem degusta da palavra de domingo à noite, como nós temos buscado o Senhor. Os textos utilizados, 4 textos utilizados, nós precisamos modificar muitas coisas em nossas vidas para alcançar a misericórdia de Deus. Porque você está vendo as coisas que estão acontecendo. É o cumprimento da palavra. Então vamos aqui sair da introdução e eu volto já. Nós vamos ter outra mensagem musical também nessa noite. Davi, o aclamando rei de Israel, começa este salmo com a seguinte pergunta. Eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? Nesse momento, temos a irmã Rose, temos o irmão Elcio, temos a Kátia, temos a irmã Nalva, a irmã Wanda, que também está com o seu filho adoentado, que graças a Deus já está na fase final de recuperação. Temos o Eduardo, que também luta pela sua esposa. Mas a pergunta é, de onde vem o nosso socorro? Aonde você está depositando a confiança do socorro para a restauração? Às vezes nós utilizamos uma frase muito simples, muito doce na nossa boca. Mas eu fui ao melhor médico. O meu médico é o melhor médico do coração que tem em João Pessoa. Ele é sua propriedade? Ele é seu exclusivo? Ou você esqueceu que você, que eu, nós somos exclusividade de Deus e deveríamos nos colocar na posição diante do Senhor. Está vendo como é fácil? Ou como é simples esquecermos as posições? Às vezes, quando eu estou muito cansado mentalmente, eu convido a minha esposa para a gente brincar durante a madrugada. Pastor, de madrugada, se eu compro um quebra-cabeça assim de 3.000, 4.000 peças, coloco numa das mesas da nossa sala e a gente fica ali desopilando, montando as peças. Mas uma peça daquela, ela não cabe no lugar da outra, não. Pode até caber no formatação, mas a imagem é diferente. Então você tem que colocar ela no lugar dela. E é justamente esse texto que eu quero trazer para você. Nós temos que colocar cada situação de nossas vidas em seus lugares. E onde está o lugar de Deus? Em nossas vidas. Então, ainda assim, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, ele faz uma pergunta. Vemos aqui a aflição do salmista. Ele está passando por um momento difícil e clama por ajuda. Ora, nós estamos passando por um problema dificílimo aqui no nosso país. Aqui no Nordeste, nós estamos passando por um. Quem está no Sul, quem é agricultor,
está com outro problema. Porque vem uma nuvem de gafanhoto saindo da Argentina, que se ela passar pelas fronteiras do Brasil, aquelas plantações que tem ali de arroz, eles consomem ela em um dia. Porque eles passaram dias e dias cuidando, plantando, para colher depois. Em um dia eles devoram tudo aquilo ali. Mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. A desobediência chegou a um ponto, a falta de confiança em Deus chegou a um determinado ponto, que nós precisamos assim, não, nós vamos mandar um avião que ele vai jogar inseticida e vai matar os gafanhotos. Nós vamos fazer isso que vai resolver. Nós precisamos buscar ao Senhor, que é quem cuida de nós. Literalmente é quem cuida de nós. Obviamente que ele vai nos ensinar quais são as medidas que vão ser utilizadas. Então, vou sair da introdução e vou me aprofundar agora na leitura do manancial, onde ele resgata para nós algo fantástico. Elevar os olhos era algo comum entre o povo hebreu. Apesar de Javé ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria e os adoradores das divindades cananeias ou cananitas, que queimavam incenso sobre os montes e seus supostos deuses. E Israel buscava nas montanhas o livramento que precisava. O povo de Deus não tinha entendido que era uma possessão exclusiva do Senhor. Às vezes buscamos o livramento de nossas dificuldades e problemas em pessoas e coisas. Estamos desempregados e aí nós passamos aquele desespero, aquela aflição. Ah, mas fulano de tal pegou meu currículo, em nome de Jesus vai dar certo, eu estou confiando que ele vai levar e que vai dar certo. E a gente só pensa que aquela pessoa é que vai resolver. Mais uma vez nós colocamos Deus para depois. Eu quero que você faça uma autoanálise de quantas vezes você tem colocado Deus na segunda, terceira ou quarta pessoa, quando a Bíblia nos ensina que ele tem que estar em primeiro lugar. É a primeira pessoa de nossas vidas. Então, são coisas que nós, quando começamos a viver no mundo, quando distanciamos um pouco da palavra, nós nos habituamos às coisas seculares, às coisas do mundo. E, na verdade, nós somos chamados para transformar o mundo pela renovação da palavra que há em nós. A pergunta é, nós estamos fazendo isso sabendo quem é a nossa força? Quem é que cuida de nós? Quando eu disse às vezes buscamos o livramento de nossas dificuldades e problemas em pessoas e coisas e não no Senhor, Davi nos ensina nesse salmo que nosso socorro não está nos montes ou em qualquer outro lugar, mas o nosso socorro, a nossa força é o próprio Senhor. Ele é quem nos guarda, protege e abençoa. Amém? Então, às vezes a gente faz assim, liga a cerca, fecha o portão, bota o cadeado, solta o cachorro, fecha a porta, bota o tranco, fecha a cortina. Pronto, agora você vai dormir. Aí você, quando vai deitar, diz, Senhor, obrigado pela noite, nos guarda, possamos ter uma noite de paz. Você fez o serviço todo em já. Ou então lembramos que o Senhor é convidado apenas para ser o guarda da nossa casa. Ele é quem vai cuidar, proteger. Será que ele nos criou exclusivamente para isso? Com certeza não. Você viu a mensagem musical? A primeira mensagem musical dessa noite? Juninho, inicie aí a primeira mensagem musical dessa noite. Só para você lembrar o que diz a mensagem musical. Ó. Prestou atenção agora?
Então, é dessa forma nos colocando diante de Deus. Eu não preciso ter outras seguranças. Eu preciso apenas confiar em quem cuida de mim. E quem cuida de mim, quem nos protege, quem quer o melhor para nós, é o Senhor. Terceiro e último ponto da palavra de hoje. Para experimentarmos o livramento e a força de Deus em nós, é necessário termos um relacionamento com Ele. Outra vez eu venho dizer, quando nós falamos no processo de diferença, de não ser igual, a diferença nos traz o relacionamento. O relacionamento nos traz conhecimento. O conhecimento nos traz aprendizado. Então é aprendendo na palavra, é vivendo a palavra, que eu passo a ter um relacionamento mais amplo, ou um relacionamento melhor com Deus. E esse relacionamento melhor com Deus me faz ter outra visão. Me faz entender os propósitos que Ele quer para cada um de nós. Então, quando o salmista diz, de onde vem a minha força? De onde vem a tua força? Do seu conhecimento? Do seu esforço do braço? Não porque eu trabalho, porque eu só tenho isso. Ninguém nunca me deu nada, tudo que eu tenho foi constituído com o meu trabalho. Calma, amigo. Não é assim. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que um dia possamos ainda ter, é porque o Senhor permitiu em nossas vidas. É simples assim. Como é simples agradecer no levantar dos olhos de manhã. Pastor, não levanta? Sim, ele está dormindo assim, você levanta ele assim. Aí você diz assim, obrigado pelo dia. E mais tarde, obrigado por tudo que aconteceu no dia. Seja bom ou não seja do nosso agrado, mas precisamos dar glórias a Deus. Concluo para trazer a mensagem musical. Para experimentarmos o livramento e a força de Deus em nós, como disse, é necessário termos um relacionamento com Ele. É o meu socorro que vem do meu Senhor. É o seu socorro que precisava vir do seu Deus. Que assim como Davi, possamos ter em nosso relacionamento com Deus a certeza que Ele é o nosso socorro e o nosso auxílio. Então, é aprender a depender do Senhor. Literalmente, aprender a depender do Senhor. Eu vou concluir a nossa palavra antes de passar para a mensagem musical. A nossa esperança deve estar unicamente em Deus. Mas eu gostaria, antes de concluir essa fala, lembrar duas coisas. Lembra-se de Moisés. Moisés, ele tinha um problema. Era voltar à presença de Faraó. Ele tinha esse problema. Porque ele conhecia a força de Faraó. Ele conhecia o exército de Faraó. Ele conhecia o coração de Faraó. E ele sabia que Faraó ia machucá-lo. Ele só não tinha conhecido, experimentado, se relacionado amplamente com Deus e conhecido a força de Deus. E quando ele começou a obedecer mais ao Senhor, ele começou a ver o tamanho do poder que Deus tinha com ele e para com os que seguiam. Moisés. Quando o próprio Deus convida Abraão, ele diz, Abraão, é um texto muito conhecido, Abraão, sai da tua parentela. Sai da tua parentela. Deixa tudo. E vai para uma terra que eu te mostrar. Então, em primeiro lugar, nesse processo de relacionamento, tem que existir um processo chamado de confiança. E aí, Abraão, as pessoas na leitura, no entendimento, logo, Abraão deixou tudo e foi para a terra que Deus mandou. Preste atenção no texto. Abraão deixou tudo
Abraão sofreu um pouco mais à frente, porque ele não obedeceu à íntegra da determinação de Deus. Então, ele teve vários percalços em sua vida. Em vários momentos, Deus continua ali para ele aprender, além de ter aquele relacionamento, ele a confiar em Deus. A confiar em Deus. No momento que ele deixa tudo e sobe ao monte, mais uma vez agora, ele sobe ao monte e o Senhor diz: eu quero que é o melhor para você, que é a sua descendência que eu lhe dei, que é justamente a continuidade da sua herança. Eu quero ele. Nesse momento, o processo de relacionamento, de confiança, foi selado naquele monte, naquele local. Daí para frente, Abraão tornou-se pai de uma grande nação, que é chamada a palavra de fé. Aí para frente. Então, quando eu digo assim aos amados irmãos, meu irmão, eu peço em nome de Jesus que você seja o quê? Diferente. Não seja o mesmo Valone, não seja a mesma Sueli, a mesma Carol, o mesmo Nil. Não. No momento que você passa a ser tomado pelo Espírito de Deus, no momento que você passa a buscar o conhecimento da palavra, você tem que ter atitudes diferentes de fala e de comportamento. Eu sempre digo isso. Eu sempre falo a mesma palavra. Ainda falta muito mudarmos para vermos o agir de Deus em nós e quem nos cerca. Então, esse Deus que está aqui no Salmos capítulo 121, ele é de onde vem a nossa força. Ele é de onde vem a nossa salvação. Porque enquanto nós estivermos querendo buscar o Senhor, mas parte de nós estiver enganchado no mundo, você não sai do campo. Nós precisamos deixar tudo. Lembra-se da frase que ele disse a Abraão? Precisa deixar tudo e confiar plenamente no Senhor. Então nós vamos ter outra mensagem musical e depois estaremos orando, abrindo um momento de oração para que possamos orar juntos por todos e por todos os pedidos. Vamos louvar o Senhor? Que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustenta quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Tu me fazes levantar.
Nós somos do Senhor. Nós fomos chamados para o Senhor. Mesmo o pecado dominando as nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo, mesmo as concupiscências, os desejos carnais consumindo a cada um de nós, mas o Senhor diz: filho, eis que estou à porta e bato. Eu quero te limpar, eu quero te colocar na mesa do meu Pai. E ele continua dizendo: eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como uma onda no oceano, assim como um vapor. Esse é o Deus. Ele não esquece de nós. Os seus ouvidos não estão cerrados para nos ouvir. Então, nessa noite, eu peço assim, em nome de Jesus, clame ao Senhor. Fala com Ele o que você está passando. Coloca os teus anseios, os teus desejos. Como está a sua vida? Como anda o seu relacionamento? O seu relacionamento é de acordo com a palavra de Deus? Se não, filho, sai daí. Deus quer algo melhor para você. Não são os desejos carnais que nos tornarão felizes. É a obediência em Deus que nos tornará feliz. Então, em nome de Jesus, escute a palavra. Confie. Talvez você vai ter que deixar tudo, estar só, começar do novo. Quando ele chamou Abraão, Abraão tinha que começar tudo de novo. Mas tudo que Abraão ia começar ia depender exclusivamente de Deus. Quando ele tirou Moisés de dentro do palácio real, com todos que cuidavam dele, com todos os doutores, mestres daquela época, que ensinava para que um dia ele viesse tornar um príncipe ou um rei, ter conhecimento, ter sabedoria. Quando o Senhor tirou de lá, deixou ele no deserto, ensinou tudo novamente, com uma pequena diferença: em quem ele devia confiar. Em quem ele devia confiar. Quando ele chama Noé, diz: Noé, eu preciso que você crie um grande barco, chamado de arca. As pessoas disseram que ele era o quê? Mas quem é que estava no controle da vida dele? Então, meus queridos e amados irmãos, esse texto nos faz aprender a confiar. E aprender a confiar precisa aprender a deixar o mundo. Deixar o mundo, talvez nos seus olhos, no seu desejo, vai doer. Não. Você vai sentir o momento. Você vai desmamar do pecado. Lá na frente, você vai ver como foi bom ter dito não, para que possa ter o sim de Jesus Cristo. Então, eu quero te pedir assim, conversa com o Senhor nessa noite. Eu não sei até onde vai essa imagem, esse vídeo. Logo mais o Léo, que é responsável, ele vai estar colocando nas redes sociais. Outras pessoas em outros países vão estar vendo. Nós temos aqui vários estados nos acompanhando ao vivo. E eu sei que o Espírito de Deus vai estar tocando na sua vida. Vai estar lhe questionando em quem você tem confiado. Então, aprenda. É melhor confiar em Deus para termos a vida eterna do que confiar no mundo e ter uma alegria momentânea. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma noite de paz, um final de semana abençoado. Lembrando, amanhã às 19h30, nós temos uma palavra com o pastor Emanuel. Domingo de manhã, 9h30, nós vamos estar concluindo a lição. 9h30. E domingo, às 18h30, nós temos uma palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre dessa peste que tem destruído as famílias e desesperado o mundo todo. Nós vamos continuar cantando, enquanto talvez você coloque os seus pedidos de oração, e eu vou estar anotando, e alguma turma da igreja vai estar orando. Nós vamos continuar cantando essa música. Ela marcou muito o meu coração em um dos acampamentos. Quem sou eu? Naquele momento, a gente tinha um pensamento. E Deus tocou profundamente naquele acampamento. Foi um dos acampamentos mais tocados da nossa igreja. Então, quem sou eu?
com o Senhor e quem sou eu sem o Senhor. Você tem a escolha, como disse minha cunhada aí. Está lá em Teresina. Corrijo de novo. Está lá em Luiz Correia. É uma cidade praiana do estado do Piauí. A 400 quilômetros de Teresina. Deixa o mundo. Como o Elcio diz, né? Ele confia que Deus vai estar cuidando do seu irmão naquele hospital. Como também ele diz, obrigado. Obrigado, digo eu, Tamires, por você e seu esposo confiar que o Senhor era o médico que está restaurando vocês. Vamos cantar. Quem sou eu? Quem sou eu? Deus do toda a terra, se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Preste atenção. Quem sou eu para que eu seja Da manhã ilumine o caminho desse duro coração, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. nem por Tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escuta quando eu chamo, me sustenta quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu Quem sou sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar, que acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por Tudo que eu faço, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como ondas no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. eu sou Querido e amado Deus, mais uma vez rogamos a Tua presença sobre as nossas vidas. Pedimos pela Socorro, pedimos pelas Marias, pedimos pelo Edson, pedimos pela família do Eduardo e tantos outros pedidos que foram colocados que não anotei, mas que o Senhor conhece, que o Senhor sonda. Pai, guarda o Teu povo, onde quer que esteja. Senhor, livra esta terra deste mal, nos dar uma garantia, uma certeza, Senhor, não a providência divina apenas, mas nos dar uma noite onde possamos, antes de fechar os olhos para dormir, de oportunidade de conversar contigo, de abrir o nosso coração, de colocar, Senhor, os nossos anseios diante de Ti, e o Senhor traga refrigério a cada um de nós. Então é dessa forma que eu peço a Ti, Senhor, escuta o Teu povo, restaura o Teu povo, em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz a todos, que o Senhor abençoe, guarde, esteja
transformando as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.